Sejam bem-vindos, Marisa e AC, sejam bem-vindos ao projeto Reciprocidades. Eu queria agradecer, começar já de cara agradecendo por vocês terem participado do projeto em caráter especial, numa edição especial, muito rapidamente, vamos fazer, pá, ter comprado a proposta. Queria agradecer mesmo, assim, porque quando eu pensei em escrever esse texto, a primeira pessoa que eu pensei foi em você. Obrigado por vocês toparem participar. Obrigado por ter pensado na gente, né? Não, que isso. Queria que Eu que vocês... agradeço. Desculpa, cortei. Falei, eu que agradeço. Não, a troca é isso. Acho que o projeto Reciprocidade é isso. É essa troca de artistas, de parcerias, de competências e de, enfim, de tantas coisas, assim, de história. Se travar aí, você me fala que aí a gente começa e a gente vai indo. Beleza. Queria que vocês brevemente se apresentassem aí para os nossos 400 bilhões de seguidores. Primeiras damas. Eu sou a Marisa Mainatti, prazer. Sou namorada do AC, a gente mora junto. E aí, quando surgiu essa oportunidade de fazer o texto do Rani, ele falou, você me dirige? Eu falei, tudo bem, vamos lá, né? A gente juntou meio que as nossas ideias, um pouco da ideia que ele teve, um pouco da ideia que eu tive, mas tentando seguir a orientação do Rani também. Porque ele já tinha, né? Dado um briefing, né? Ele falou, olha, fiquem livres para criar, para fazer, mas eu imaginei isso, então acho que a gente foi pegando um pouco de cada ideia, e aí foi. Eu sou atriz, eu trabalho com teatro, com um pouco de dublagem também, um pouco de locução, e é isso. Diretora agora de filme. Oi? Diretora de curtas agora. Tá assinando... Diretora de curtas agora. Vou só, antes de você falar, queria dizer que, assim, normalmente não, todo mundo, fora vocês, eu falei, segue o texto, e aí todo mundo fez uma pergunta para a mesma pergunta, mas e aí, qual a ideia? Isso aqui, nenhuma. Eu não pensei em nenhuma ideia. Aí, quando eu tive, obviamente, a gente vai entrar na questão do texto, quando eu tive a ideia, né, que aquilo começou a me fazer mal, eu preciso falar disso, obviamente veio na minha cabeça uma ideia. Aí quando eu joguei para vocês, eu falei assim, essa é a ideia, mas sejam livres, né? Eu dei a ideia, mas falei, viagem, né? Porque vocês poderiam... Então, eu imaginei isso, mas fiquem livres para criar. Mas eu acho que, na verdade, assim, sempre quando você cria alguma coisa, quando você escreve alguma coisa, você pensa em alguma coisa, você já começa a pensar em algumas ideias, e essas pequenas ideias, esses elementos, eles vão compondo um conjunto. Então, pelo menos na minha concepção, ignorar ou começar do zero nunca é um caminho para mim. Para mim, o caminho é o que isso aqui que ele trouxe de informação do que ele imaginou tem a ver. Então, aí é isso. mas acho que a gente tem que juntar ideias, né? Tem que conseguir entender, por exemplo, pensou nisso, mas o que isso pode significar aqui? O que isso pode trazer? Quais as ramificações que isso pode me trazer a mais? Então, nada do que a gente foi pensando depois disso não estava também dentro do que você tinha imaginado, de alguma forma. Porque se você não tivesse colocado essa ideia inicialmente, não teria provocado porque a gente chegou. Sim, normal. Né? Não tem como chegar. Então, sempre quando uma ideia é colocada, pronto, é como um vírus, já impregna aqui. E se a gente tem capacidade de imaginação, a gente não fica preso na ideia, a gente ramifica, floresce. E foi o que vocês fizeram. A ideia é como uma semente mesmo. Assim. Vocês utilizaram exatamente essa ideia que eu tinha passado como semente. Mas vai, Acê, agora conta um pouquinho de você. Conta lá de trás, vamos lá que depois eu vou comentar. Eu fiz uma listinha aqui no meu celular de todos os podres que eu quero falar de você. Por favor. Sou o Carlos Denigro, sou ator, sou rapper também. Estou começando também com essa coisa de locução, que é muito legal, estou curtindo bastante. Com edição, estou aprendendo a mexer com Logic, vídeo, estou, sei lá, virando num 150 pessoas ao mesmo tempo aí. E é isso, eu gostei muito da proposta quando eu li.
Eu achei legal, achei que tá num momento bem propício, né, para ser falado disso. Eu tenho algumas coisas que são já pessoais mesmo, com relação a tudo que já está acontecendo. Eu espero que dessa vez mesmo as coisas se encaminhem para um outro caminho bem mais interessante mesmo, mais consistente mesmo, de aquilo que eu venho falando de causa e efeito, mas que seja efetivo, né? Manifestação do movimento negro é muito forte, não é de hoje, não só aqui como lá nos Estados Unidos, e a gente viu que essa estrutura ainda não se modificou, né? Então, a diferença com o que está acontecendo agora é que está abrangendo, não sei se por causa da nossa sensibilidade, que está também um pouco mais aflorada, também por causa da questão da pandemia. Então, mas eu espero que os efeitos sejam práticos. Além da punição dos caras que mataram o George, que aqui também tenha punição. Semana passada morreu o menino lá na casa dele. Tem que ter uma mudança de estrutura. Para mim, eu acho que se for por esse caminho, vai ser legal. E falar disso nesse texto, o texto é forte, né, cara? É um texto muito, muito forte. Eu acho que a Marisa, com a delicadeza dela, foi bem interessante, porque ela conseguiu colocar essas imagens dentro desse texto forte, fazer com que ele, de repente, desse essa como fala, esse contraponto aí, esse incômodo, mas de uma forma mais simbólica. Então, achei muito interessante a forma que ela conduziu. E é isso. A princípio, eu conheço o Rani há mais de 20 anos, né? Porra! 22, quase 23 anos, acho que por aí. Eu já perdi as contas, assim. Eu lembro que eu tinha cabelo... 98. Hã? Desde 98, basicamente. 98. 20... Então, deu 22 anos, né? 22 anos. Pois é. Eu ia falar isso, desde o jardim da infância, então, né? Ai, Marisa, você tá falando isso porque você é namorado do outro lado, né? Com certeza. Ai, como é bom amar. Desde o jardim de infância. Eu, na época, já devia ter uns 3 aninhos, você já tava com 12, né? Mas... Não é assim tão distante, não. Você tá com quantos anos? Não vou pra que falar de idade essa hora? Vou fazer 40. Tô com 40 já, né? Não, faço agora, 40 em agosto, assim. Olha! Com uma festa para milhões de convidados. Eu acabei de fazer 40, dia 28. Parabéns! 28 aqui é Gêmeos. Gêmeos? Gêmeos. Geminiano. Primeiro decanato de Gêmeos. Adoro. Muito feliz que eu entrei nos 40. Olha, somos da mesma época, então, oitentistas, né? Eu acho que é uma idade forte, assim, uma idade boa. Enfim. Quero falar aqui, hoje de manhã, quando eu estava escrevendo, postando o vídeo, né? Eu deixei preparado ontem para postar hoje. Aí só deixei preparado, falei, vou postar. E aí, quando de manhã eu fui postar, falei, vou começar a subir isso aqui. E aí eu comecei a escrever. E aí me lembrou uma história. Você leu, né? Você deve ter lido. Eu li. E aí, eu não lembrava. Você não lembrava, cara? Eu lembro, assim, eu vou contando aqui para quem não leu, que a gente tinha saído de uma das apresentações do SESI, do Estrela Negra, e a gente foi sentido Itaquera, né? Sentido centro de Itaquera. E aí a gente foi cortando o caminho pelas ruas. Hã? Avenida Campanella ali pelo Isso, lado pela Campanella, na verdade, a gente foi, pela Campanella, sentido Itaquera, cortando, assim, não sei porquê, porque era tão mais fácil em linha reta, a gente foi cortando. Não era. Não existia o shopping Itaquera ainda, a gente quebrava por dentro das quebradas ali, para chegar ali onde é o shopping Mogi Itaquera, para chegar no metrô. Exato. E aí eu lembro dos caras, eles grudaram a gente, isso pra mim é muito forte, eles serraram a gente ali, o que foi? E aí, Jota, você tá bem, te chamando como Jota, como personagem, e eu fazia o Judas, e isso me chamou muito a atenção, né? Obviamente essa história me lembrou da gente, assim, eu falei, caraca, e o como foi importante ter acontecido isso, porque o que me fez a sensação que eu trouxe quando eu fui escrever esse texto hoje foi de uma proteção. E eu queria que você, já começando isso, eu queria falar sobre, que você começasse a falar sobre isso. Antes da gente falar do texto, as pessoas vão assistir o vídeo, enfim. Eu queria que vocês falassem sobre essa questão, como funciona essa questão da proteção racial.
você primeiro. Olha, eu acho, assim, eu tenho uma visão que é a seguinte, eu acho assim, nós negros, a gente passa por muitas questões, né? Ainda mais no nosso país, que é um país extremamente racista. Sim. Várias questões no âmbito social, do trabalho, ainda nós somos o povo que menos recebe em comparação com o branco, né? Se a gente imaginar aí uma pirâmide, o homem branco está no topo dessa pirâmide, aí a gente tem a mulher branca abaixo desse homem branco, aí vem o negro e a mulher negra, ela ainda está na base dessa pirâmide. Então, assim, é uma sucessão de poderes, né? E a mulher negra, por si só, ela está ali na base da pirâmide. A gente vai falar aí de solidão da mulher negra e várias questões. Quando você fala, eu tenho essa preocupação, eu acho isso ótimo, dentro do teu lugar de fala, porque o que acontece? A luta racial, ela não pode ser só dos negros. Claro. Entendeu? A luta racial, ela é uma luta geral, ela é uma luta de todo mundo. Entendeu? Principalmente dos brancos. Principalmente dos brancos. Porque, assim, nós negros, o negro falando para um branco como ele se sente em determinada situação, em determinado local, às vezes o branco vai falar, isso é mimimi, isso não acontece, isso sei o quê, porque ele não está se colocando no lugar do negro, sabe? Não tem essa empatia. Quando você, por exemplo, que é branco, está no lugar dessas pessoas que são racistas e não sabem, que às vezes a pessoa também é racista e não sabe que ela é racista. Quando você tem uma visão antirracista, né, que a gente fala uma visão antirracista, e você começa a falar para essas pessoas que são brancas, que elas vão entender a tua linguagem por você ser branco, você também vai estar educando essas pessoas na nossa luta antirracista. Você está entendendo? Entendo. Então, quando você fala, eu tenho preocupação, que ótimo. Significa que você já está tendo uma consciência do que é essa luta, do que é esse lugar que a gente está. Mas ela não é uma luta que é só nossa. Todo mundo tem que abraçar essa luta. Quando eu falo para você que acho que eu comecei falando, né, que no começo do vídeo, eu comecei falando que essas manifestações que estão acontecendo, acho que hoje já vai para o 7º dia, se não me engano, 8º, não lembro. Não, acho que daí mais, hein? Mais, né? Por que é importante? É importante para despertar isso em todo mundo. Para as pessoas começarem a ficar conscientes do que está acontecendo com o povo preto. O povo preto está sendo exterminado. O povo preto está sendo jogado nas calçadas. Se você andar aqui na Santa Cecília, você vai ver que o maior número de pessoas que estão nas calçadas, elas são negras, entendeu? As pessoas que estão pedindo, as pessoas que estão, às vezes, lá na Cracolândia, a maioria são negras. Então, quando eu falo que tem que ter agora, a partir desse movimento que está acontecendo essa semana, uma ação mais efetiva, eu digo assim, então tá, eu sou uma pessoa que agiu errado, agora eu descobri que eu sou racista e esse é um tipo de coisa que eu não quero ser. Então, como é que vai ser o seu tratamento daqui para frente com o povo preto? Se você é um empregador, você vai empregar esse cara que é preto? Você vai dar um salário, você vai empregar essa pessoa? Como é que você vai olhar para essa pessoa na calçada? A pessoa está andando na calçada, por exemplo, eu tenho muito essa sensação. Às vezes eu estou andando na rua, está passando uma moça, ela guarda a bolsa, coloca a mão no bolso, é como se eu fosse atacá-la. Essa sensação vai passar, vai mudar? Eu tenho comigo que isso não vai mudar de uma hora para outra, entendeu? Mas é uma consciência que essas pessoas têm que ter. Eu acho que então é uma luta que não é só nossa, ela é de todo mundo. Já que o predominante da situação ainda é o homem branco, cis, né, e hétero, que está ali com o poder aquisitivo, essa pessoa que coloca a hashtag somos todos iguais, ela vai começar a dar a mão para o homem preto, para a mulher preta, ela vai começar a contratar mais o homem preto com um cargo que seja de confiança, sem ser um cargo subalterno, entendeu? É esse meu tipo de pensamento. Essa semana, no meu Instagram, uma irmã preta lá de Goiás, que é modelo, ela falou, você poderia fazer um comentário nesse link? Aí eu falei, claro, eu fui ver o link. É uma empresa de roupas de moda que é extremamente racista, segundo a galera, porque não coloca nenhum preto modelo para vestir as roupas. Se você entrar no Facebook, não tem nada deles de preto, mas estava lá falando sobre preconceito, falando sobre hashtag somos todos iguais, hashtag tá. Então, assim, era mais para mostrar para as pessoas do virtual
uma questão preconceituosa, olha, nós estamos aqui, viu? Nós não somos racistas. Mas só no papel, só na hashtag. O discurso não condiz com a prática, né? Estavam reclamando de espaço, você entende? Sim. Então é isso. O basta que você fala no seu texto, para mim, também está dentro disso. Não é basta só de nos matar. Não basta de nos matarem, sabe? Para de nos matar. Mas também comece a nos dar mais oportunidades. Comece a olhar para o povo preto diferente também. É nesse lugar que eu acho que talvez a gente vai ter uma mudança. E quanto mais pessoas com a sua visão, com o teu pensamento, dentro dessa galera, a gente consegue aumentar também essa corrente, sabe? Não ficar só na internet, na hashtag, não, a gente tem que ir para ação mesmo, e a ação é essa. Se você tem poder de empregar, empregue o preto também. Se você tem 20 funcionários, são 20 brancos, estou dizendo que você tem que despedir todos os brancos, mas está na hora de você fazer uma mudança, de dar essa oportunidade, sabe? Para todo mundo, para a gente caminhar como um povo mais justo. Sim, estava fazendo para você entrar mais na câmera, para você buscar Eu acho, não concordo. Se você for mais para lá, você vai sair da tela, mas tudo bem, a gente vai te ouvir. Aí ele continua falando, daqui a pouco ele tá lá fora, vai você. É complicado, por exemplo, a questão do texto, eu acho que assim, o mais complexo de tudo nesse momento que a gente está vivendo, é que aquilo que a gente diz, o outro não entende às vezes. E às vezes a outra pessoa ela entende uma coisa completamente diferente daquilo que você transmitiu. E é uma dificuldade mesmo, porque eu acho que a comunicação envolve empatia. E para você ter empatia, você realmente tem que entender o local do outro, o espaço do outro. Você tem que sair um pouco de si, entrar um pouco. E é raro você encontrar pessoas tentando fazer esse exercício, porque fazer efetivamente já é muito complicado você pensar, né? Porque é sempre a partir da tua perspectiva. Mas eu acho que é ampliar um pouco a nossa visão e sair dessa noia que as pessoas às vezes têm de acreditar simplesmente naquilo que elas acreditam, sabe? E não ter o potencial de ouvir mais, abrir um pouco mais a cabeça para poder entender. Eu acho que as coisas começam por aí, porque o preconceito ele está em todo mundo. Pode ser pequenininho, mas às vezes é uma fala que você cita em um determinado momento, daqui a pouco você vai perceber, nossa, essa frase foi um pouco preconceituosa e eu nem saquei. Só que se você consegue enxergar isso dentro de você, já é uma pequena mudança que você consegue fazer. Eu vou começar por aí, porque eu acho que o seu texto, ele traz muito disso, né? Do pai, de família, de chegar em casa, do que acontece. E são coisas que são comuns a muitas pessoas. Então, muita gente pode se identificar no momento de olhar aquilo, entende? De ouvir essas palavras e perceber, puxa, é um ser humano, caralho, que tem vida, que tem família, que tem trabalho, que tem uma rotina. Então, acho que começa daí, porque já estabelece um ponto de empatia. Num segundo ponto, que aí é uma opinião minha, e podem me contestar com relação a isso também, não tem problema, porque opinião não significa que ela está completamente, que eu sou a dona da verdade, né? Significa que é uma opinião para se, sei lá, debater, enfim. É de que eu não vejo nós todos como todos iguais. E nós não somos iguais, somos diferentes. Isso não significa que um é melhor do que o outro, não existe hierarquia de valor, ele é melhor do que eu, ou ela é pior do que eu. Mas nós somos completamente diferentes. Legalmente falando, as pessoas têm que ser tratadas iguais, com igualdade, e elas têm os mesmos direitos e deveres. E não é isso que acontece. Legalmente falando, as pessoas elas deveriam ter os mesmos direitos e deveres, mas eu não vejo a comunidade negra gozando dos mesmos direitos que as pessoas que os brancos em geral gozam, por exemplo. Haja visto o tratamento policial, mas não é só nisso, é no dia a dia, quando você está em algum lugar e a pessoa te persegue, às vezes por causa da cor da tua pele, às vezes por causa do seu cabelo, como já aconteceu comigo por causa do cabelo. Eu me entendo como negra. E eu, obviamente, sei que eu sou uma negra
de pele clara, eu não sou uma negra retinta, então eu não tenho nem noção, eu não consigo nem ter ideia do sofrimento que passa uma mulher negra retinta nesse país. Eu não consigo ter ideia disso. Porque as poucas questões relacionadas a preconceito que eu sofri na minha vida são muito pequenas perto do que eu sei que a mulher negra retinta sofre. Mas eu consigo entender esse lugar e consigo perceber esse lugar, porque eu consigo perceber o preconceito que eu tinha comigo mesma. Eu acho que eu alisei o meu cabelo a vida toda, até os 35. E eu não tinha noção que esse era um ato extremamente preconceituoso comigo mesma. E eu sei de onde ele veio. Eu sei que ele tem raízes muito profundas e talvez em algum momento a gente converse um pouco mais sobre isso, porque aí eu acabaria expondo algumas pessoas da minha família que acabam não ser tão legal agora nesse momento. Mas eu consegui em algum momento olhar para mim mesma e perceber que é isso que tem que ser combatido aqui dentro. Então, acho que empatia, primeiramente, e entender que ser diferente não é o problema. As pessoas são diferentes. E as pessoas têm que ser respeitadas nas suas diferenças. Exato. Nas suas diferenças. Agora, legalmente, de forma legal, as pessoas têm que gozar e ter os mesmos direitos que as outras. E os mesmos deveres que as outras. Então, esses avanços é que precisam ser feitos. Primeiro, o avanço das pessoas terem mais empatia pelo outro. E segundo, lei. Porque a coisa, ela funciona quando tem lei. Pode ser que muda de uma hora para outra, mas exigindo, cobrando, mantendo a consciência disso, sabe? Então, se todo esse movimento puder gerar mais leis ou mais definições legais que contribuam para que a gente viva uma sociedade mais igualitária em seus direitos, respeitando as diferenças e exercitando a empatia, aí a gente dá um passo mais à frente. Eu acho que não eu acho que é isso. Você falou uma coisa sobre essa questão da igualdade, né? Eu acho que a gente não somos iguais, nem entre brancos, nem negros, gays, héteros, baixinhos, gordinhos, brancos, magros, assim, independente, não somos iguais, né? Tem uma frase que eu ouvi semana retrasada que me define muito sobre essa questão de não sermos iguais, que fulano está falando, estamos todo mundo no mesmo barco nesse momento da pandemia. Aí fulano falou, estamos todos no mesmo barco. Aí alguém falou, que eu não lembro quem foi, e aí eu ouvi e trouxe para mim, que estamos todos no mesmo mar. Agora, no mesmo barco, não estamos. Porque existem as canoinhas, existem os iates, existem os barquinhos, os barcões, os transatlânticos, né? Os submarinos. Então, enfim, no mesmo barco não estamos, mas estamos no mesmo mar. Eu acho que isso define muito sobre essa questão da igualdade. Não somos diferentes, mas essa diferença tem que ser respeitada na lei, mesmo que o nosso atual governante não saiba o que é lei, nós precisamos levá-la até onde a gente puder. Eu tenho várias perguntas para vocês, assim, quase um questionário, de coisas que eu acho que as pessoas precisam saber, e eu não sei, assim, tipo, é preto ou é negro? Como que eu chamo? Eu tenho um quiz. Como que eu chamo? É preto ou é negro? Olha, é uma discussão muito engraçada, assim. Antigamente a gente estava falando muito preto, muito negro. Hoje a gente da própria comunidade está se chamando muito de preto. Mulher preta, homem preto. Hoje a gente está assumindo mais a questão preta, né? Para mim, os dois, para mim, tá correto. Mas vai ter gente que vai falar assim, não, só me chama de preto. E que vai falar, me chama de negro. Mas não me chame nunca de moreninho ou de cor, nunca. Sabe isso? Então fala pra mim o que... Os pretos se trocam. Você fala, os pretos, mulher preta, homem preto. O que eu tenho escutado mais hoje é isso. Na minha época, né, que eu vou falar na minha época lá atrás, era mais comum ser chamado de negro, né? Negro, negra, mas hoje eu vejo que hoje a palavra preto está muito forte. Possivelmente muito forte. por uma questão, você acha que é uma questão trazida de fora? Porque nos Estados Unidos, por exemplo,
chamar de negro é níger, né? Níger, não sei falar. Nigra. Nigra. É ofensivo. Então, mas aí o que acontece? Quem pode chamar os niggas de niggas são sempre os negros. É a mesma coisa aqui. Aqui também tem um pouco isso, entendeu? Quando, por exemplo, eu falar minha neguinha ou meu neguinho, quando a gente se chama, a comunidade se chama um ou outro, né? Um preto de preto, ou de pretinha, ou de pretinho, meu negro, minha nega, a gente tem uma coisa muito de tudo bem, é um preto me chamando. Quando é um branco chamando, aí ferrou. Tem que nos Estados Unidos ele fala assim, ó, nunca diga a palavra ele, né? Que eles têm uma questão muito forte com isso mesmo. Porque lá era como se, acho que o nigga é como se fosse crioulo, é uma coisa muito mais pejorativa, assim, sabe? Crioulo, uma coisa meio que assim, desse lado. Mas eu aqui não vejo problema comigo. Se for pegar outros irmãos e irmãs negras, eles vão falar, negra. Mas eles vão, pode me chamar de preto, preta, hoje está muito em voga. Geralmente, o movimento negro do Brasil, apesar de, né, a gente ter muitas referências americanas, tem muitas referências de lá, hoje eu acho que o movimento preto, né, o movimento preto do Brasil é muito forte, né? A gente tem pessoas aí que estão representando bem isso, né? Então, eu acho que dentro desse lugar, nós hoje nós temos uma fala até um pouco, acho talvez, independente dos gringos, apesar de ter muita proximidade. Por exemplo, a Angela Davis, acho que esteve aqui, acho que no ano passado, se não me engano, poucas pessoas conseguiram ter o privilégio de ir lá, né, ver a mulher de perto, e ela fala, né, que não basta você ser... não basta você lutar contra o preconceito, você tem que ser antirracista mesmo. Então, uma frase dela que é muito, muito forte dentro disso, que acho que engloba tudo isso que a gente está falando, sabe? Eu acho que essa semana, assim, até quando eu escrevi o texto, eu mandei para algumas pessoas, e uma amiga minha questionou, falou assim, mas por que você está fazendo o texto? Porque basicamente a história, né, o enredo da historinha é do George Floyd. Mas eu não falo dele apenas, né? Enfim, vocês vão poder falar mais do que eu falo de uma coisa muito geral. Eu tento procurar, até a Marisa falou sobre a questão, né, de procurar identificações de um ser humano. Então, eu vou pela questão do ser humano. E ela até me questionou, e eu falei assim, porque naquele momento, o menino aqui, por que eu não falei do menino aqui, o João Pedro, é isso? Pedro, acho que por que eu não falei do menino aqui, o que foi baleado lá, enfim, levado pela polícia, enfim, ninguém sabe, ninguém viu, e de repente está morto. Por que eu não falei isso? Porque essa história, ela vai para um inconsciente coletivo, de uma imaginação do como foi, né? Eu ouço e eu imagino. A história do George Floyd, eu assisti em um dia 20 vezes em canais diferentes de TV, internet, etc., ele sendo morto. E isso, para mim, me impactou num grau de eu ficar sem dormir. Porque é muito impactante você ver, e eu acho que isso que me assusta diariamente, que a televisão aberta, fechada, seja lá qual for, banalizou a morte num grau. Porque é tipo, vamos lá, carne mais barata, né? Vamos lá citar a Elza Soares. Vamos jogar mesmo na tela. Então, assim, aquilo me fez eu não dormir, eu passar a noite inteira escrevendo, pensando, etc e tal. Mas fiquei muito preocupado em como desenvolver isso. E é isso que eu queria perguntar para vocês, que é, eu, que me reconheço como branco, como que eu faço para não temer, talvez seja isso, é muito delicado que eu vou falar, porque eu acho que eu passei por várias situações que me dá um pouco de receio, que é como eu posso contribuir, sendo antirracista que sou, escrevendo, que é o que eu sei fazer, porque é a arma que eu tenho para me defender, é a minha escrita, é o meu protesto. Como eu posso falar de um lugar que não é o meu lugar de fala? Enfim, pegando, por exemplo, esse texto que eu mandei para vocês. Não só eu, como outras pessoas. Quais os critérios que eu tenho que tomar, que as pessoas têm que tomar quando elas quiserem fazer um manifesto, um protesto como esse? Quer falar? Eu vou responder essa pergunta pegando uma outra situação análoga,
para que a gente entenda isso. Se você estiver falando sobre um caso de um japonês, lá no Japão, que aconteceu uma coisa que está muito comum na cultura japonesa, por exemplo, e aquilo te impactou tanto e você fez um texto sobre aquilo. E alguém da comunidade japonesa vir para você, chegar para você e falar assim, olha, eu acho que nesse ponto que você abordou aqui, você deixou de falar sobre isso ou sobre aquilo. Essa pessoa que tem essa vivência, que entende muito mais isso, tem algo a acrescentar em cima da visão que você colocou. Então, a tua visão, quando você escreve, ou quando você pensa, quando você sente, quando você manifesta através do texto, toda a emoção que você sentiu com o caso que aconteceu, é você se manifestando como artista. Como fazer isso de uma forma que você não invada ou não prejudique esse espaço chamado de lugar de fala e ao mesmo tempo não tenha problema, é estar aberto para ouvir. Eu acho que a resposta é essa. Porque o que acontece com a gente que está vivendo, que vive no Brasil e que a gente está... que é muito engraçado, porque diferente de alguma coisa que acontece lá no Japão, com a cultura japonesa, a gente está vivenciando tudo isso aqui agora, nesse exato momento. Só que a gente tem uma certa cegueira. É absurdo falar isso, mas é verdade. A gente tem uma certa cegueira cultural que não nos permite enxergar um todo. Eu estou falando nós todos, sabe? Todos nós. Sim. Brancos, negros, brasileiros, estou falando todos nós. A gente tem uma certa cegueira que não nos permite enxergar o todo. E quando alguém que enxerga de uma outra forma aquilo que você expressou e que está muito mais dentro desse todo, por ser um negro que vivencia muito mais a dor do dia a dia de um negro, aí essa pessoa tem alguma coisa a contribuir para o seu lugar de fala. Mas eu acho que a ideia é incorporar, a ideia é estar aberto, a ideia é conseguir ouvir, é ter esse espaço para poder abraçar. Você me contou essa história do teu amigo, por exemplo, do que aconteceu, comigo foi diferente. Foi uma atriz, amiga minha lá do Rio, que ela é super dentro do movimento negro, e um dia ela olhou pra minha cara e falou, você sabe que você é negra, né? E eu olhei pra ela e falei assim, não, eu sei que eu sou negra, mas eu nunca tinha... por quê? Porque já tinha outras ocasiões que falou assim, a Marisa é uma negrinha branca, a Marisa é uma negrinha que nasceu com cor de leite, ela é negra, mas ela nasceu desbotada, sempre teve isso. De outros negros falando pra mim. Mas foi a primeira negra que chegou pra mim e falou, você sabe que você é branca, né? Que você é negra, né? Eu falei, eu sei. Só que também é difícil pra mim, porque eu já falei, não, mas eu sou negra. Pra outros negros, não, você é branca. Você é branca, cala tua boca, você é branca. Aí eu falo, puxa vida. Por isso que quando eu vou me manifestar, eu me manifesto assim, não, eu sou negra. Eu me manifesto, eu me entendo como negra. Por quê? Porque eu sei que isso vai gerar uma baita polêmica. E eu tô muito aberta a ouvir um negro de pele mais retinta que vai chegar para mim e falar assim, não, você não pode se chamar de negra. Eu tô aberta mesmo para ouvir, porque eu quero entender mesmo. Como eu também tô aberta para de repente perceber, por exemplo, se eu uso uma palavra, né, o negro ou o preto para alguém, se a pessoa fala, olha, eu não queria que você me chamasse de preta, eu quero que você me chame de negra. Porque eu sou negra, então eu vou te chamar de negra. Então, eu acho que os termos, as palavras, aquilo que a gente coloca, acho que tem esse lugar de como a pessoa se sente, do respeito que a gente tem que ter por ela, e também do lugar de empatia, de entender o que essa pessoa tem para te trazer, sabe? De informação. Porque aí é nosso, né? Aí você escolhe. Aí é o seu eu artista que fala, não, é isso aqui, faz sentido isso aqui. Tem que colocar, me impactou também, né? Sim. Acho que é isso. Acho que essa questão no Brasil é muito complicada, na verdade. Você assistiu o Bacurau ou não? O qual? O Bacurau, você assistiu o filme Bacurau? Não vi ainda. O Bacurau tem uma cena maravilhosa que responde todas essas questões de o que eu fui assistir. Foi muito engraçado, porque tinha muita gente branca no dia que eu fui assistir.
E o Bacurau tem uma cena que ela é incrível. Incrível que ela meio que faz com que nós nos coloquemos em certos lugares, assim, né? O Bacurau, não sei se você sabe, que veio um grupo de mercenários pro Brasil, uma cidadezinha lá, né, de Pernambuco, que é Bacurau, para matar as pessoas. É um grupo que vai lá e tal, e tem um casal de gente branca do Rio de Janeiro que também entra nesse grupo para se infiltrar, né, para ficar ali junto, tal, para ajudar a matar. E eles querem ser gringos, eles querem estar ali junto com os brancos. Então, na hora que eles estão numa mesa, os gringos americanos de um lado e esses brasileiros do outro. Falou, olha, a gente está aqui para ajudar vocês, porque afinal de contas nós somos iguais a vocês, né? Aí os gringos começam a dar risada deles. Mas assim, eles são brancos de olhos azuis, os caras, os brasileiros. Aí os gringos, cara, eles estão falando que são iguais a gente, como assim? Aí falou assim, não, como assim? Vocês são iguais a gente comigo? Não, nós somos brancos, iguais a você. E aí eles começam a rachar o bico dos brasileiros. Se vocês não são brancos, vocês são latinos. Cara, quando eles falam que eles não são brancos, a reação da galera no cinema onde eu tava foi muito engraçada. Que a galera branca falou assim, nada a ver, né? Tipo, eles se sentiram ofendidos, assim. Que é uma cena que é justamente essa. Eles, os gringos, eles acham, o brasileiro não é branco, é latino, e acabou, ponto, acabou. Inclusive, nos Estados Unidos, não sei se você viu nas manifestações, os negros estão caminhando junto com os latinos, porque eles também são massacrados nos Estados Unidos, como os negros também são. Inclusive, tem um seriado, um documentário muito interessante no Amazon Prime, que se chama The Talk, que é a conversa, que vale muito a pena assistir. Vou assistir. O The Talk é muito interessante porque é uma conversa que os negros, os pais, né, os pais têm com os filhos negros e os latinos também, de como eles têm que se portar quando encontram a polícia na frente deles. Olha, você não faz movimento brusco, você coloca a mão na cabeça, você não respira, não faz movimento de respirar muito alto, você fala, abaixa a cabeça, fala que você tem documento, fala seu nome. São estratégias de sobrevivência que os negros têm que ter ao encontrar a polícia lá nos Estados Unidos. Os latinos e os negros passam por isso o tempo todo. Aqui no Brasil também para a gente não é diferente. Eu estou fazendo, um amigo que é da Marisa, o Lucas, que ele é branco e ele é gay, e é muito interessante porque ele... amigo que é da Marisa. Um amigo da Marisa, que é meu amigo agora, que é meu amigo. Ele é lá de Curitiba, ele é um dramaturgo lá também, ele é branco. Ótimo, excelente. Ele é homossexual e ele está escrevendo um texto para mim falando da questão racial. E eu fiz questão eu dei uma lida nos textos que ele tinha feito, gostei muito da escrita dele, e eu sentei com ele e falei, cara, eu quero falar sobre determinado assunto. Aí ele, mas eu não sei nada. Eu falei, olha, as referências que eu tenho são essas. Dei alguns livros para ele, de coisas que eu queria abordar nesse texto, mas eu falei assim, eu quero ouvir o teu lado, eu quero saber como é que você vai criar essa história para mim, para que a gente chegue num consenso. Por quê? Eu sou um homem heterossexual e negro. E eu falei para ele, eu quero abordar também coisas relacionadas ao machismo. Só que entenda, o machismo que nós negros temos, de certa forma, difere do racismo que o homem branco tem. Porque o homem negro também copiou esse racismo que o homem branco tem. Então, eu quero ver o que sai dessa tua cabeça para esse texto que eu estou pedindo para você. E o legal do Lucas é esse, ele não tem esse lugar de fala que você está falando, mas ele é um cara que ele está disposto a escutar esse lugar. Então, não que eu esteja manipulando ele com uma coisa que eu quero, não. Eu falei, olha, leia tal cara, esse cara aqui é um ótimo livro para você dar uma estudada, para você tentar entender esse universo. Dê referências de seriados, de filmes, de documentários. E aí, dentro disso, a gente está tendo um diálogo. E ele está entendendo também esse lugar do negro também. Olha, cara, ele até, inclusive, falou sobre as coisas que acontecem com ele. Eu agora estou mais atento a isso. Também estou começando a perceber que existe também um preconceito do lado de cá, do lado de lá. Ele começou a falar desse lugar que é muito interessante.
mais pro meio. Tô com ciúme, tô começando a ficar com ciúmes porque que eu não fui chamado. Mas tudo bem, a gente vai conversar separadamente aqui. A gente vai falar a gente vai falar isso fora. Porque você vai ser o produtor. Aproveita que o produtor tá se despedindo. Aproveita. Tá Eu só queria fazer um adendo, só para fechar aquele comentário que eu estava falando. Eu comecei dando exemplo de um japonês, se você fizesse o texto de japonês, depois se fizesse o texto de um negro e tal. E essa questão de a gente vive tudo isso aqui, mas a gente tem uma cegueira, a gente não percebe. Essa cegueira que a gente não percebe o que está acontecendo é o que faz com que quando um negro chega para você, quando um japonês lá do Japão chega para você e fala, olha, você escreveu sobre isso aqui, mas você devia ter abordado isso dessa forma. Você vai ouvir na hora. Se o negro chega para você e fala assim, olha, você está dizendo isso daqui, mas não é isso que acontece comigo. Você não ouve, você acha que você sabe o que o negro passa. E uma pessoa que tem pele clara no Brasil e que tem cabelo liso não sabe isso. Então, assim, a primeira coisa que a pessoa tem que colocar na cabeça dela é que ela não sabe. Sabe? Eu ouço muita gente dizendo assim, mas isso é balela, isso é mimimi, isso é vitimismo. Vitimismo? Você nem sabe do que você está falando, sabe? Então, primeiro é entender. Se você não sabe, então escuta. Acho que a questão não é um lugar de fala, é um lugar de escuta. A gente precisa ocupar os nossos lugares de escuta, porque todo mundo quer ocupar a porra. Eu falei palavrão. Você colocou um pé. Não vou colocar, não. É porra mesmo. Tá tudo bem. Do lugar de fala e ninguém ocupa a pé do lugar de escuta. É esse lugar que a gente tem que ocupar, eu acho. Também. Né? É isso. Também. Eu acho que, enfim, tem uma coisa que me chamou, enfim. Eu comecei, 2 semanas eu comecei a revirar esse baú dentro de mim de histórias, né? Com a questão racial, e eu fui atrás, né, de N coisas. Tem uma coisa que eu tava vendo ontem, que você acabou de falar, esse negócio do ir e vir, a questão do ir e vir, né, que eu nunca parei para analisar como eu tenho analisado agora. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Somente você, o AC, que né, da questão da cor, você é mais, como eu posso falar, como eu falo? Você é mais negro, você é mais... Retinto. Sou mais retinto. Você é mais retinto do que a Marisa, no caso. Você, e por ser homem, que também tem isso, né? Homem, negro, andando na rua. Você já passou por situações de abordagem, etc? Ou já viu coisas? Cara, já fui abordado várias vezes, já. Mas, assim, há uma coisa que é muito engraçada que acontece. Talvez porque eu moro aqui no centro, talvez por isso, eu não sou muito abordado aqui. Inclusive... os policiais são até meus amigos aqui. Deve ser por isso, não sei. Ele fica horas conversando com a galera lá. Então, assim, mas o tratamento é diferente na periferia. Isso é gritante. Muito claro. Sabe? Na periferia, o policial trata o povo preto de uma forma muito, muito agressiva mesmo. Não vou generalizar aqui, mas a abordagem é diferente. A forma deles abordarem é muito, muito complicada, eu acho. Sabe? Inclusive, uma vez eu fui abordado de uma forma muito violenta e eu até discuti com o policial na época, porque eu falei assim, cara, a forma que você aborda é tão agressiva que dá a impressão que você vai nos matar só na abordagem, porque era nesse lugar que eles faziam, sabe? Coloca a mão na cabeça, sei o quê, não sei o quê. Às vezes chama até de vagabundo, tinha até um policial que joga isso, sabe? Sem pegar o teu documento primeiro, para saber quem você é, de onde você está vindo, às vezes você está vindo do trabalho ou não. Então, assim, eu acho que a forma que eles abordam na periferia é muito absurda, é muito ridícula mesmo, sabe? Eu acho que é aquilo, atira primeiro para depois perguntar quem é. É uma visão muito assim. Inclusive, teve, acho que uns 3 anos, 4 anos atrás, um comandante aí da polícia falando que realmente o tipo de abordagem dado do pessoal dos jardins era e o pessoal da periferia era outro tratamento. Sabe? Mas você viu, na mesma semana aconteceu casos similares, né? Do menino que enfim, sofreu tudo aquele, enfim, morreu,
E do outro lado, o cidadão da Granja Viana, de Alphaville, que Alphaville, que destruiu o policial, mas porque era o cara que estava numa região nobre, digamos assim. O policial baixou a cabeça e engoliu seco. Eu acho que você, sem querer interferir, pra você continuar, mas tem uma questão do protocolo policial que já está na hora de mudar, né? Exatamente. Entende, desculpa, entende esse lugar da lei? Lei, tipo assim, não pode, entendeu? Tem que ser mais rigoroso nesse sentido. O problema você acha que isso muda alguma coisa aqui? Então, é esse o lugar que a gente Eu acho que se muda, eu não sei, mas o fato... A gente não fala que a polícia não tem que fazer o trabalho dela, mas fazer o trabalho dela significa também proteger o cidadão preto. Mas na cabeça, parece que dessa galera, às vezes, tá que você é o inimigo, entendeu? Primeiro, eu sempre, uma vez eu estava discutindo isso com alguns amigos, que foi muito louco isso. Eu falo assim, nós pretos, nós já nascemos com algo nas costas. Na nossa pele preta é um alvo. Entendeu? Se eu estiver dirigindo um carro bom, o policial às vezes vai achar que eu sou o quê? Já vai assaltante, me abordar, quem é esse preto andando com esse carro bom? É essa visão que está errada, entendeu? Então, já vem de um lugar que tem que ser desconstruído. Tem que ser desconstruído, saca? Porque eu acho que... Se eu vou num restaurante, que é um restaurante muito chique em algum lugar, se eu tiver, por exemplo, com um amigo branco, uma amiga branca, eles já vão achar que eu sou um jogador de futebol, já vão achar que eu sou alguma coisa, sabe? Tipo, ele não pode ser... uma pessoa comum. Sei lá, jornalista. Exato. Não pode ser um jornalista. É isso que eu ia falar, porque normalmente... Hã? Ele tem que ser jogador de futebol ou cantor. Ou cantor, ou ator, que eu sou mesmo. Porque tem uma questão, que aí a gente vai para outros caminhos, que é o estigma, que é o fetiche, que aí a gente vai caminhar para isso já, mas que tem uma coisa que é o reconhecimento, porque também tem uma questão do... Porque precisam de cargos, não somente... Você disse, né, no começo, a questão da oportunidade, né? Se você precisa ter mais negros nos trabalhos, no projeto, e enfim, onde for. Mas, além disso, precisam ter mais negros em lugares, em posições maiores. Porque se eles estão em posicionamentos maiores na sociedade, se vocês estão, né, se vocês estão em posicionamentos maiores na sociedade, a visão muda. No entanto, aí vem uma provocação. Se você está numa posição maior e a visão muda, como vocês me ajudem a explicar como um policial negro chega numa abordagem ofensiva tanto quanto com um branco numa outra pessoa negra? Porque eu tô te falando isso... Porque ele não percebe que ele não percebe o preconceito nele mesmo. Ele não percebe. E quando ele percebe, ele concorda com esse preconceito. Porque fizeram isso com o negro. Principalmente no Brasil. Colocaram o preconceito dele contra ele mesmo. Eu estou falando isso para você porque... é muito complicado falar isso. Porque eu percebo pessoas da minha família negras que são preconceituosas. Vem de lá de trás. Assim, a gente vai pensar na instituição da polícia. Vamos pensar na instituição. Eu sempre falo que a polícia está para proteger o cidadão. Eu acho que isso para mim é balela, de verdade. Não que eles não façam esse trabalho, mas na minha cabeça a polícia sempre está para proteger o Estado. O Estado, por si só, ele é um Estado que foi fundado dentro de um racismo institucional. Entendeu? A gente o nosso alicerce, o alicerce do povo preto, da nossa sociedade brasileira, foi dentro de o quê? Foi criada dentro de um racismo institucional. Quando eu falo isso, assim, se você pegar, a escravidão acabou em 1888. Se você pegar todas as leis que foram criadas para minar o povo preto naquela época, somente em 2012, se eu não me engano, que foi ter as cotas, que o pessoal sempre reclama. Porém, quando acabou lá em 1888 a escravidão, tiveram cotas para os europeus que vieram para cá para aquele sistema de embranquecimento, sabe? Que nós temos muitos negros, milhões de negros. O que vamos fazer com esses negros, sabe? Por exemplo, se você pegar os Estados Unidos,
quando a escravidão acabou nos Estados Unidos, foi dado para cada escravo, se eu não me engano, um pedaço de terra e um burro para ele recomeçar a vida. Quando acabou a escravidão no Brasil, jogaram os negros a Deus dará, sabe? Acabou. E outra coisa que aconteceu foi o seguinte, eu vejo as pessoas falando assim, eu vou lá para a Europa, porque a minha família é da Europa, eu tenho descendência de italiano, de espanhol, de não sei o quê, pipipipipi. Se você perguntar para o povo preto, a maioria do povo preto, a gente não sabe de onde a gente veio. A gente não tem sobrenome da nossa família. Eu queria... Pega esse gancho, pega esse gancho que eu queria que você me contasse a história que você me contou o dia que eu fui na casa de vocês, do nosso ex-secretário da Cultura do Rio de Janeiro, o Rui Barbosa. Era o Rui Barbosa, não foi? Ele era ministro da Fazenda, né? Conta pra quem tá ouvindo aqui a história. Ministro da Fazenda, que parece que, assim, vou falar por cima o que eu me lembro, né? Uhum. Quando acabou a escravidão, tipo, os abolicionistas estavam ali e tal, no começo da Nova República, o Rui Barbosa, se não me engano, ele era ministro da Fazenda. Quando acabou a escravidão, os donos de escravos começaram a falar, nós vamos quebrar o país, nós vamos ficar todo mundo pobre, e agora vocês têm que fazer alguma coisa, porque agora a gente vai ficar pobre, não sei o que, aquela coisa toda que a gente já conhece. E aí os negros ficaram sem nada, né? Os negros ficaram a vida há mais de 400 anos trabalhando de graça, não sobrou nada para eles, sobrou terra, sobrou nada, só jogaram para... Começaram a ficar pobre, a gente vai ficar pobre, vai quebrar o país, que toda essa questão racial, nada sobrou para o negro, nada, absolutamente nada, né? Trabalharam 400 anos sem receber um centavo sequer de indenização, né? Foi tudo Deus dará. Porém, os donos de escravos se sentiram ofendidos. Agora acabou com o nosso negócio, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai trabalhar agora? Como a gente vai se sustentar? E tal. Coitadinhos, né? A pedir indenização para o governo. Muita indenização. Os negros. Eu tenho 300 escravos, digamos. Eu tenho 400 escravos. Então o governo tem que me pagar esses 400 escravos que vocês libertaram da minha fazenda. Entendeu? Vocês vão ter que me libertar isso daí. E aí o nosso honorável Rui Barbosa fez o quê para não pagar a indenização para essa galera? Queimou toda a documentação, todos os documentos que comprovavam de onde os escravos vinham, onde tinha o nome de todo mundo, de todas as fazendas, queimou tudo. Acabou com tudo. Então, assim, ninguém sabe de onde veio. Não sei se eu sou de Gana, se eu sou de... Ninguém sabe, entendeu? Acabou. E outra porque o nosso sobrenome, né, da Silva, dos Santos e tal, de Souza, tal, são sobrenomes de pessoas que eram donos de escravos, né? E portugueses, né? Por exemplo, você é da família Silva. Eu sou escravo que sou da tua família. Então eu era da Silva. Eu era dos Santos, dizem que era das igrejas, né? Dos Santos, né? Então, nós da igreja não temos escravos. Eles são dos Santos. Então, ou seja, como o meu sobrenome é dos Santos... O sobrenome, ele determina a quem você pertencia. Esses sobrenomes não são nossos sobrenomes. São sobrenomes que determinam de quem nós pertencíamos. Então, por isso que nos Estados Unidos é muito comum, por exemplo, quando o Muhammad Ali muda o nome dele, né, de Cassius Clay, ele falou, eu me recuso a ter um nome de escravo. E muda o nome dele para um nome mais relacionado à religião dele da época, né? E se reinventa, de novo, se coloca como um ser humano que é isso. Hoje, por exemplo, antes eu ouvia muito, eu sou descendente de escravo. Hoje a gente já ouve as pessoas dizendo, eu sou descendente de um povo africano que foi escravizado. Muda tudo. A gente tem a noção de que foi feita uma puta injustiça histórica, que a gente paga por isso até hoje, e que esses nossos ancestrais não são escravos. Nunca foram escravos. Foram escravizados. Sim. Foram massacrados. Eles não nasceram para ser isso. Porque senão continua com a ideia de que o negro nasceu para isso, para servir. Não, mas qual a diferença, desculpa a minha ignorância, escravo e escravizados? Por quê? Porque foi uma coisa que aconteceu. O negro não nasce escravo. Alguém pegou lá e escravizou. Ele foi de um povo que foi escravizado. E não de um povo que é escravo. Não sou descendente de escravo. Sou descendente de um povo que foi escravizado. É muito diferente.
Que, por exemplo, você estava perguntando dessas questões, né? Juro, perto de uma negra retinta, eu devo sofrer, sei lá, 1/10, ou talvez até menos, que uma negra retinta só. Mas já aconteceu comigo, por exemplo, algumas coisas, né? No prédio onde eu morava anteriormente, na casa de um casal de amigos meus, eu morei lá com eles durante mais ou menos um ano. E acho que umas 2 vezes, assim, pessoas de lá chegou para mim e falou assim: ai, oi, eu tava precisando de uma faxineira. Porque para mim, se eu tô lá naquele prédio com piscina de classe média alta, eu tô lá para servir. Você é faxineira, você tá no lugar errado, né? Eu tô no lugar errado, entende? Eu não tô lá para servir. E eu falo: ai, que legal, eu sempre quer sabendo de uma, eu te indico. Não tenho o que fazer, né? E tem momentos, às vezes, que já teve momentos que eu fui mais agressiva mesmo. Mas a agressividade não passa disso. Para mostrar para a pessoa que, tipo assim, olha, quem tá errado é você. Quem tá dizendo que não deve falar é você. Por que eu sou faxineira? Por que você tá fazendo essa pergunta para mim? Por um preconceito velado, não posso nem falar que é velado, né? É um preconceito descarado. Eu queria te fazer uma pergunta sobre você, enfim, não sendo uma negra tão retinta, eu queria entrar numa seara aí, depois eu edito, enfim, não sei se o tempo vai dar, mas vamos falar. Você sofre essa questão que, assim, alguns amigos negros eu já ouvi falar disso, até de caras que eu conheci por aí na vida, sobre a questão do objeto, de tratar como o objeto do desejo, né? Eu ouvi esses dias, né? Enfim, essa semana eu li bastante coisa, né? Tipo, da cor do pecado. Eu vi a Érica Januza, ela faz uma coisa super legal, enfim, super interessante, que ela cita várias coisas que são ditas, expressões que são preconceituosas, né? Como o criado mudo, que aí eu sabia o que era, mas depois de ter ouvido de novo, porque para mim é pior ainda, né? E não é só estar do lado da cama, é passar a madrugada inteira segurando os pertences, né? Estando ali com a velhinha, com um copo d'água, à disposição do seu chinelinho, o pinico, né? E aí ela virou e falou assim, aí que é isso que eu queria perguntar para vocês dois, ela falou assim, essa negra da cor do pecado, que fala sobre a questão do objeto, né? De tratar como um desejo de objeto. Queria que vocês falassem, já passaram por isso, por esse assédio? É muito é muito utilizado? Conhecem histórias sobre isso? Eu vou falar para você que tem muita coisa que aconteceu comigo que eu só fui conseguir perceber que era preconceito muito depois. Porque isso acaba sendo tão natural, tão recorrente, que aí demora um tempo para cair tua ficha e perceber que aquela situação lá foi extremamente agressiva contigo, sabe? Sim. Coisas assim que eu já ouvi mais pezinho na senzala. Ai, olha essa bunda grande da Marisa, ela tem um pezinho na senzala. São coisas assim. Mas eu acho que você também pode falar bastante sobre isso. Isso é muito comum, né, cara? Porque se a gente pegar, né, que a maioria das mulheres, elas eram estupradas, né, as escravizadas, né? Não só, né? Recentemente eu estava lendo uma história que existia um ritual chamado... Existiam lugares que os donos escravizados daquela época iam para transar com homens escravizados e mulheres escravizadas. Existia acho que quebra-costela, se eu não me engano, depois eu preciso lembrar disso melhor, que era o quê? Quando os caras iam pegar um negro para escravizar ele era abusado sexualmente na frente da mulher dele e dos filhos, como forma de subjugar aquele cara, saca? Então existiam coisas muito bizarras que aconteciam. E essas práticas foram ficando comum, inclusive. Durante muito tempo, os donos de escravos levavam, por exemplo, um grupo de homens ou mulheres para ir para esses lugares onde
tinha esse contato com o negro ou com a negra. Né? Então, eu não sei se isso cria um certo fetiche na nossa sociedade ainda hoje, porque existe um fetiche. Falam que nós negros somos um pênis gigantesco, não sei o quê. Então, eu já ouvi de mulheres brancas, putz, eu nunca fiquei com negro, eu tenho uma vontade de experimentar para saber como é. Dizem que vocês são muito melhores de cama do que os brancos. Existem muitas coisas que são faladas nessa coisa, né, do objeto. Não é porque eu quero casar com você, homem negro, mas eu quero usufruir do teu corpo negro. E é sempre usufruir. Usufruir desse corpo que é muito mais, sabe? Não é amor, não é compromisso, é usufruir. Usufruir, né? É escravo mesmo, é o tratamento. Mas acontece. É assim, tipo, não é todo tempo que é assim, mas acontece. Eu quero dizer que as relações interraciais não têm um amor, não é isso que eu quero dizer. Mas todo mundo já teve um fetiche com uma mulher negra, toda mulher já teve, um homem já teve um fetiche com um homem preto, saca? Já tiveram esse fetiche. A mulher preta tem a bunda grande, né, redonda. Elas são quentes, eles são quentes. Tem tudo isso. E não é criado hoje, vem de muito tempo, né? Vem aí dentro dessa sociedade, jogado ali, emerge, na verdade. Desculpa. E aí, quando você fala sobre isso, vem aquele mesmo discursinho. Mas, gente, isso é uma brincadeira, isso é só modo de falar, isso é uma maneira carinhosa de dizer. E aí... É passar pano pro preconceito. Chega pra pessoa e fala assim, não, isso não é carinhoso, isso me ofende. E a pessoa fala, nada a ver, tá vendo? Olha, nada a ver, é só mimimi. Esse é o problema. Então, entende isso? Esse é o problema. Porque se essa pessoa percebesse o quão agressivo isso é, e o quão preconceituoso isso é, só que ela não tem capacidade de discernir isso, porque ela não leva em consideração o que a pessoa está dizendo, a que está sofrendo com aquilo que está sendo dito. Sim. Porque, por mais que eu dissesse para você assim, aconteceu muitas vezes, e eu lidava como uma brincadeira, não percebia o que era, eu me sentia ofendida, mas eu não sabia expressar verbalmente como, por que eu sentia que aquilo era uma ofensa. Sabe? Quando alguém dizia, um pezinho na senzala, eu me sentia ofendida. Só que eu não sabia dizer. Não tinha palavras, eu não conseguia nem decodificar isso de uma forma para poder me expressar. Hoje porque eu acho... Porque a gente tem um estudo muito maior, principalmente de pessoas negras, dentro da área da sociologia, da antropologia, das ciências sociais, de forma geral, dos historiadores que começaram a traçar um panorama da história do negro no Brasil, que fez com que a gente tivesse consciência disso. E essa consciência é que me dá esse, entre aspas, lugar de fala. Porque aí eu posso dizer, não, você não pode dizer que eu tenho um pé na senzala, porque isso é ofensivo. E aí eu posso explicar para a pessoa por que é ofensivo. Sim. Porque antes eu não conseguia explicar. Mas antes não tinha nem como explicar, porque, por exemplo, se eu tô com 42 anos hoje, na época que eu estudava no ensino fundamental, toda a história, né, que a gente aprendeu foi história que foram contadas por brancos. E eles contaram a história do jeito que eles queriam contar. Editado, né? Sim, a forma que, por exemplo, eu lembro até hoje, a forma que a gente era tratado, essa questão do preconceito que a Marisa fala, eu fui perceber depois, eu também fui perceber muito tempo depois. Eu comecei no movimento rap muito cedo, por volta dos 11 anos, mais ou menos. O rap foi o lugar que me deu despertou esse lugar de consciência. Sou preto, tenho orgulho de ser preto e vou lutar pelos meus direitos. Foi por causa do rap, na verdade. Porque os livros, eu lembro que quando a professora de história foi falar sobre escravidão uma vez, dar aula falando sobre escravidão, eu e os meus amigos pretos da sala, a gente não conseguia levantar a cabeça de vergonha da forma que era falado. É como se aquilo fosse nossa culpa. A forma que a gente aprendeu na escola era uma forma muito, muito bizarra. Se você pegar álbuns meus de fotografia dessa época, você vai ver que eu tô com a boca assim, ó. Na maioria das vezes. Porque o bullying que eu sofri era relacionado ao meu beiço, nariz. O nariz não dava para esconder, mas eu escondi o beiço. O cabelo, a gente passava produto para alisar o cabelo. A forma que... você liga a televisão, você não se vê. Você ainda tem um grupo de pessoas na escola que reproduz o preconceito, que na verdade eu falo reproduzir,
Porque se eu tinha 12 anos, 11, 10 anos de idade, por aí, eu não aprendia isso em casa. Por exemplo, o que eu aprendi em casa era você tem que respeitar as pessoas, tem que aprender a respeitar, tem que... A minha mãe, meus pais me ensinavam coisas relacionadas a tratar bem o outro, a ser bem tratado, tal. Mas esses meninos, eles reproduziam falas tipo frango de macumba, ou escravidão, ou favelado, eles reproduziam coisas que praticamente se aprenderam com os pais deles. Não eram com, sabe? Então eles levavam isso para dentro da escola. Então os pretos sofriam muito com o bullying, sofriam muito. Então era muito comum você ver os pretos na escola, geralmente com a cabeça baixa, no canto ali, sozinho, se interagir a pouco, aí começa a ir mal no aprendizado também, porque isso vai influenciar no aprendizado do cara, porque mexe com a autoestima. É um inferno, já desde pequeno, se você já não trata essa doença, você vai reproduzindo essa doença e vai fazendo o preto ficar doente. No meu caso, como eu comecei a ir para o movimento hip hop, e o movimento hip hop, eu até falo isso hoje em dia, o primeiro rap que eu escutei foi o Taíde, e o Racionais foi a nossa história. O Racionais foi o nosso maior professor de história dessa época. Foi, cara. Pior que... E aí, o que acontece? Quando a gente escutou Racionais, e quando o Racionais fala da voz ativa, fala que nós temos que ter voz ativa, que ele começa a falar sobre essas coisas que a gente estava sentindo na escola, a gente falou, o quê? O que eu estou fazendo, cara? Ó, pra você entender, os Racionais, eu aprendi quem era Martin Luther King, quem era o Malcolm X. Pelos raps, a gente começou a se identificar. Aí a gente queria deixar nosso cabelo crespo, a nossa boca é bonita. Quando a gente começou a olhar para esse lugar, mudou tudo pra gente, de autoestima. Que a gente já começou a ter valor pela nossa cultura, valor por ser preto. E aí esse tipo de enfrentamento para uma sociedade racista é muito complicado. Você não pode ter orgulho de ser gay numa sociedade conservadora. Você não pode ter orgulho de ser mulher nessa sociedade. Você não pode ter orgulho de ser negro. Isso daí, para essa galera que acha que cada um tem que ficar na sua caixinha, é muito ruim. Então, por isso que eu falo, cara, a minha maior escola, não só para mim, como eu já tive essa conversa com outras pessoas, para outros pretos, na época o rap foi muito fundamental, ainda é hoje ainda. Por tudo isso que aconteceu. Isso a gente está falando da década de 90, saca? Estou falando para você de 91. E mesmo pegando a música hoje dos Racionais pós-ativa, eu vejo que a gente caminhou, mas ainda tem muita coisa para caminhar. A gente não pode dizer que a gente não conseguiu muitas coisas nos últimos anos. Só que a gente percebe o quanto isso ainda é pouco. E é engraçado, assim, porque ninguém está exigindo. Tipo, se eu fosse exigir tudo que os meus ancestrais fizeram, se você for exigir tudo que os seus ancestrais fizeram por esse país, entendeu? A dívida é imensa. Mas não é isso. A gente está exigindo uma coisa muito simples. Igualdade em direitos e deveres. E não tem. Porque o salário não é igual, a gente não é tratado da mesma forma. Eu quero ver se uma mulher negra fica com o filho de uma branca e deixa ele subir no elevador e cair para ver o que acontece com ela. Mas se a mulher é branca, é diferente. Tem muita diferença. Branca e com dinheiro, né? Branca e com dinheiro. Porque eu acho que também se fosse branca sem dinheiro, pobre, é uma outra diferença. Mas vai vendo, Rani, pega um negro que ganha muita grana, mas muita grana mesmo. Se ele estiver incomodando o sistema, eles dão um jeito de ferrar com o cara. E isso aconteceu com muitos negros ao longo da história. Não só com músicos, mas com boxeadores. A própria mídia, vamos pela própria mídia, por exemplo. Quando você pega na mídia, vamos pegar lá, é muito comum você ver isso. Traficante preso com maconha no lugar tal. Quando você vai ver o traficante, geralmente ele é preto. Estudante preso vendendo droga. Quando você vai ver isso, ele é branco. A loira do crime. A bela do crime. A bela do crime pode ter certeza, é uma loira. Traficante, não sei o quê, não sei o quê. Você pode ver como eles colocam nos jornais. Isso é verdade. Isso é muito comum. Porque o menino negro que estava traficando drogas, ele também era estudante. Também estava na escola.
Mas no jornal ele não é estudante. No jornal ele é traficante. Ele já é. A cor... Empresário preso não sei o que, não sei o que. Empresário é branco. Se é um cara negro, não usam esses termos. É que a cor já carrega o pecado, né? A cor já carrega a culpa. Você viu a tal da Luísa, eu nem vou falar o nome dessa idiota, mas... A idiota. A tal da Luísa Nunes, que é uma babaca. Essa menina é uma babaca. Isso daí eu quero que você coloque. Essa menina, ela é um desserviço. Esse daí eu quero que você coloque. Ela é um desserviço. Ela é. Não, eu também fui... E colocou um zíper na boca, costurar aquela boca dela. Não, deletaram, né? Deletaram ela. Eu fui, antes de deletar, eu recebi também o negócio e também denunciei. E começar com essas pessoas, porque elas acham que elas estão na internet para falar um monte de bobagem, é um desserviço. Ela falar que o povo preto é um povo bandido e o racismo, o que ela fala é tão absurdo, que ela fala que o racismo é um instinto de defesa. Cara, isso daí... Não, essa surreal. mulher, de verdade, tem que ser presa, essa babaca. Não, se ela vira o vídeo, Luísa, você é uma babaca, mulher, sabe? Você é uma idiota. Duvido sabe? que ela vai ver. Geralmente eu sou uma idiota. O AT, ele é mais briguento. Eu não sou. O pior é que eu tomo mais chapuletada do que ele. Porque geralmente eu falo assim, estuda. Por favor, estuda. E eu não tô falando isso por arrogância, não. Eu tô falando isso porque se a pessoa, né... assim, ela precisa estudar. E aí a pessoa, porque você acha que você sabe tudo, começa a brigar comigo. Mas e quando ele faz assim, não, né? Não, porque eu acho que assim... Eu sou mais do tipo assim, Curia, sério, você realmente precisa estudar. Você precisa silenciar um pouquinho e estudar. É porque às vezes eu acho que não é só estudo, né? A primeira coisa que uma mulher tem que fazer, se ela tiver um mínimo de raciocínio e consciência, é pedir desculpa para mais de 54% da população desse país que é negra. A primeira coisa que ela tem que fazer é pedir desculpas. E outra, essa coisa dela ser desinformada com a internet, com tudo que tem hoje de material, com tudo que está acontecendo no mundo, para mim eu acho que é mau caratismo que ela fez. O que ela fez é mau caratismo. E essas pessoas mau caráteres, elas têm que perder espaço, elas têm que parar, têm que boicotar esse povo. O Instagram tem que parar de pagar essas pessoas, porque tem muita gente boa aí fazendo trabalho de qualidade, trabalho consciente, de ajuda ao próximo, e não tem o mesmo espaço que essas pessoas têm. Essas pessoas tinham que ser boicotadas mesmo, tinha que ter voz. O fato de eu estar falando assim, que eu acho que ela precisa estudar, não significa que eu acho que ela não tem que ser punida, tá? Porque isso, eu sou muito clara nisso. Uma coisa é lei é lei, sabe? Concordo. Ela tem que ser punida. Concordo. Nesse ponto que eu falo, por exemplo, que eu sou diferente dele, eu tenho que ser um pouco mais justas, não vou falar nem que a palavra seria justa, mas mais amena do que ele, porque ele já, o negócio vai muito mais não, forte. eu acho que... Mas comigo, é uma questão mais ou menos assim, tem que ser punida, a força da lei, porque tem que ser punida para dar exemplo para outras pessoas, e tem que estudar. Tipo, não quero que você, não é uma questão de você ser massacrada ou rechaçada por todo mundo, assim, aconteceu, ok. O negócio é fica quieta na sua e estuda. E a justiça faz a parte dela, pune essa pessoa, porque isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Lei existe para isso, para punir. Eu acho que tem... Eu queria fazer duas perguntas para vocês que também caminham em cima disso, sobre a lei. Nós somos aqui 54% negros no Brasil. Nos Estados Unidos não chegam a 13%, né, se eu não me engano. O que explicaria o movimento lá ser maior do que aqui? Aí eu questiono, pela consciência, pela própria história, pelas brigas que já vêm, pelos manifestos, as lutas lá serem muito maiores do que aqui, porque aqui talvez foi o país, por ter sido um dos últimos, se não o último país a libertar, a acabar com a escravidão no mundo. O que falta para a gente ter... E não estou falando só por esse movimento por causa do George Floyd, que é uma ótima experiência, porque, né, o George Floyd, cara, foi... Né, eu mesmo, inclusive, escrevi, né, e aí agora faço uma crítica, inclusive, ao que eu escrevi, porque eu poderia ter utilizado como base da historinha a história do João Pedro.
E utilizei a dele lá também, então também me cobro sobre isso, né? Me responsabilizo nesse momento sobre isso. Apesar de já ter explicado meus trâmites, por que eu escrevi. Eu queria saber de vocês, por que aqui, sendo a maioria, ainda não há uma resistência efetiva? Eu acho que assim, eu acredito muito no movimento preto aqui do Brasil mesmo. Eu acho que ele é um movimento muito consistente, sabe? A gente agora está com um idiota lá como presidente da Fundação Palmares, que é um babaca lá que eu espero que caia logo. Ela fica aí injuriada. Não, mas é outro que tem que ser punido. Mas ele não vai cair. Ele não vai cair enquanto tiver o boçal acima dele. Não põe esses caras, mas Mas o que eu acho assim, não é que o movimento de lá seja muito, assim, tem a comunidade preta lá dos Estados Unidos são muito mais fortes, porque a gente não pode esquecer uma coisa que acontece no nosso país. Lá, o racismo, querendo ou não, ele é muito mais evidente, né? Eu não gosto de preto, você não gosta de branco e ponto, acabou. Aqui no nosso país, a gente ainda tem que conviver com a tal da democracia racial, que é uma mentira, né? O racismo, que é um racismo velado, que é pior do que tudo. Todo mundo finge que é amigo de todo mundo, todo mundo finge que não é racista, etc, etc. Isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, se a gente pensar que o nosso movimento preto, grande parte deles que formou na época da ditadura, a gente vai tentar entender como que funciona o nosso movimento negro. O movimento negro, na minha opinião, aqui funciona muito dentro da legalidade, né? Os movimentos são mais organizados dentro de uma coisa legal. A gente acredita numa justiça, acredita no poder da lei. Então, todos os movimentos têm essa base de organização. É um grupo mais organizado politicamente que vai lá, que tem advogados que vão buscar direitos dentro da lei, né? Não que o que eles estão fazendo lá não é assim, mas por muito tempo lá não era assim. Eles não tinham direitos a nada. Então, era tudo na base da pancada, da porrada, de tudo. Então, talvez isso fez com que eles ficassem no movimento mais. Vamos quebrar tudo, vamos quebrar todas as coisas mesmo. Que era o que restava para eles lá, né? Aqui a gente tem um movimento dentro da legalidade também. Não estou dizendo que o movimento lá, entenda a diferença. Aqui, dentro da ditadura que foi criada, os movimentos se criaram dentro de uma coisa, dentro da lei, né? Jurídica. Tem a manifestação, mas a gente faz a manifestação pacífica dentro dos direitos, para não virar uma coisa que seja contra a lei. Eu acho que os movimentos negros aqui vai por esse lugar. Mas isso não significa que as pessoas não queimem pneus, não queimem ônibus quando tem uma morte dentro da favela, entendeu? Não significa que as pessoas também não se manifestam dessa forma. Aqui as pessoas se manifestam também por um lado mais da intelectualidade, da lei, vamos juntar, quais são os nossos direitos, queremos isso, queremos aquilo. Vai por uma via muito mais, vamos dizer assim, formal, né? Mas isso não significa que o movimento preto no Brasil seja fraco. Pelo contrário, é um movimento muito forte e consistente, eu acredito, sabe? Que é um movimento muito forte. Só que as formas da gente lutar são diferentes. São diferentes. Entendi. Não é que a forma deles é melhor do que a nossa, nem que a nossa é melhor do que a deles. Só acho que... Mas é que também a gente também não pode esquecer que nós vivemos um país, Brasil, que na minha opinião é um dos países mais racistas do mundo, se não o mais racista do mundo. E isso porque a gente tem uma falsa democracia racial. A gente teve aí, uma estrutura que foi formada toda dentro de um racismo, e a gente vive nessa mentira dizendo que todo mundo aqui nós somos, que todo mundo é igual. Todo mundo é igual, somos todo mundo... Lá não, lá é preto, tem latino separado, não sei o quê, tem toda uma divisão que também fortalece os grupos, entendeu? E essa forma, esse fortalecimento, é bom deixar claro, talvez, que não é tão forte também com os latinos, né? Eles ainda não têm essa organização que os negros têm, que os movimentos gay têm, sabe? Porque são povos que já vem sendo massacrados há muito tempo, né? Até porque o latino, pelo menos quando a gente pensa assim, latino, o que é? É indígena? É negro? É branco? É todo mundo que não nasce branco nos Estados Unidos, para eles é latino. Ou negro. O que é? Entendeu? Fica muito, muito complicado mesmo. Então, o que a gente tem por exemplo, pra gente aqui, tem uma coisa, eu tô falando assim, de modo geral,
Pra gente aqui tem o negro, quem não for negro é branco. Para eles lá tem o branco, quem não for branco não branco. Fernanda Montenegro, quando ela estava naquela lista que eles fizeram no Oscar, de todos os indicados ao Oscar não brancos, ela estava na lista dos não brancos. Ela não é considerada branca nos Estados Unidos. Ela pode não ser considerada negra, mas ela não é branca para um americano. Nossa, é muito surreal. Porque ela está na lista dos não brancos, ela é não branca. Então, lá eles têm os brancos e os não brancos. Aqui a gente tem os negros e aqueles que são brancos. Porque tudo que não é negro é branco. É como a gente pensa aqui. Até na questão de você preencher, por exemplo, por exemplo, toda vez que eu vou preencher lá, qual é a sua cor? Aí tem lá, branco, negro, pardo, aí começa... Aí eu já escrevi, durante muito tempo eu fui pardo. Porque eu acho... Então, se eu falar para você que no meu registro de nascimento, meu e dos meus irmãos está pardo, você fala o quê? E o meu tá branco. E não fui eu que pus, no meu RG. Isso, você sabe por quê, né? A gente sabe por que o meu tá pardo. Por causa do sistema de embranquecimento que eles queriam colocar. Claro, porque aí eu tenho que... É verdade? Hã? Você falou quantos por cento mesmo que no Brasil são negros? 54%, isso... que a gente que está contabilizado, né? Sem aquilo... Porque tem muito mais. Não, a gente está vivendo... Negros escrevam para cá também. Teve muita gente mas essa questão... como negro também. É que as pessoas agora realmente estão começando a... Por exemplo, eu vejo a minha sobrinha. Minha sobrinha hoje ela tem 5 anos de idade. Vai tocar no cabelo dela, vai tentar alisar o cabelo dela para ver o que ela te faz. Mas então, isso é a parte boa, eu acho, que de várias coisas, né? Primeiro pela questão, eu acho que é uma das poucas vezes que eu vou falar que é bom vivermos a globalização, né? Termos a globalização da informação, né? A questão de todo mundo ter acesso à informação. Segunda coisa que eu acho, isso da minha visão, que é o empoderamento. E acho que a nossa geração, que é a geração que tem filhos hoje, crianças, né? Por mais que não tenhamos, nem eu, nem vocês filhos, mas a nossa geração que tem crianças de 10 anos, 8 anos, 5 anos, é uma geração mais consciente, né? É uma geração que tá clara, tá aberta, né? Eu acho. Eu acho que, assim, eu gosto muito dessa geração nova, assim, da idade da sobrinha dele, da Carlinha. E eu espero coisas muito boas dessa geração. Mas eu vou dizer uma coisa que, não sei, pode parecer meio piega, sei lá. Mas é uma percepção minha. Não estou me embasando em nenhum estudo, nem nada. Estou me baseando única e exclusivamente na minha percepção. A gente deve muito aos filhos da década de 80. Quero ouvir sobre isso. Quero ouvir bastante. Oi? Eu quero muito ouvir isso. Não, a gente deve muito. Porque, assim, a gente é a primeira geração que teve acesso à tecnologia. Ao início dela. Quando nós éramos crianças e adolescentes. Porque a gente tinha Atari, a gente tinha essas coisas todas. A gente brega no último, a década de 80, a gente tem uma referência, brega no último, assim, né? Que eu acho muito legal. E isso faz com que a gente não tenha medo do ridículo. A gente também é uma geração que mentia menos para os pais. Muito menos. A geração anterior mentia muito mais. E as gerações anteriores também eram mais retraídas emocionalmente ou extremamente liberais. A gente sabia dosar, a gente soube brincar com isso. As primeiras crianças índigo, né, vieram são os filhos de 80, vieram na década de 80. Então, eu acho que talvez o primeiro pensamento de uma evolução para esse novo milênio que a gente está, começou com os filhos de 80. E eu fico muito feliz de estar vivendo esse momento, apesar de também ficar muito, muito mal com tudo isso que ainda está acontecendo, que ainda está acontecendo. Eu não sei se um dia tudo isso vai acabar. Eu espero que sim. Mas eu tenho certeza que a gente contribuiu de alguma forma para isso.
porque a gente tem uma mentalidade que ainda tem uma possibilidade de abertura para aprender novas coisas. Eu acho que a gente ainda tem capacidade para aprender o novo. Eu acho que é um bom momento depois dessa, não tem nem muito o que falar. Acho que a gente fecha por aqui. Eu tenho uma infinidade de perguntas para fazer para vocês, mas não vai dar, porque levam a várias coisas que eu quero discutir, que é a questão do trabalho, a questão da oportunidade na carreira artística para pessoas negras, enfim, tantos assuntos que a gente pode abordar que a gente pode, inclusive, sei lá, combinarmos outros bate-papos para a gente poder abrir. Eu quero agradecer vocês mesmo pela oportunidade de aprender, de troca, né? O AC, meu irmão, aí há 20 caralhadas de anos. É a primeira vez que a gente, de uma certa forma, trabalha juntos após termos estudado, já que a gente tem namorado, namorado aí vários anos, aí vamos fazer alguma coisa aqui, mas as vidas fazem assim, né? Queria agradecer, assim, nem entrei na questão do texto, das sensações, da construção, que também é outra coisa que a gente poderia falar, mas eu acho que eu acho que é isso, a gente já falamos hoje com o principal, que é tentar alertar. Eu queria que vocês falassem, enfim, desse o último recado de vocês para a gente encerrar. E novamente eu quero agradecer. Eu que agradeço muito. Eu vou falar para você que fazer o teu texto aqui foi desafiador, estressante. Não por causa do texto, mas porque a gente estava aprendendo a mexer na nossa cabine, é novo, nosso home studio. Então, foi muito estressante, porque teve muita coisa errada até sair certo. Mas foi muito legal também, muito produtivo. O que eu acho que eu queria deixar assim, de mensagem final nisso tudo eu sempre parto do pressuposto que a gente fala de nós mesmos, né? A gente não consegue falar de alguma coisa que está fora. Então, para mim, é um desafio constante exercitar a empatia. É mesmo, de verdade. Eu falo porque, assim, eu excluí muita gente do Facebook por ter votado no Inominável. No mesmo. Porque eu vejo no que isso impactou. Eu vejo muitas vidas indígenas, sabe? Ceifadas. Eu vejo culturas inteiras ceifadas indígenas. Eu vejo uma exploração da nossa natureza. Eu vejo muitas pessoas que estão sendo agregadas nesse governo que estão fazendo mal, né? Muito mal para a saúde da população, para a educação da população, para a cultura, meu Deus, e para o meio ambiente, meu pai amado. E é muito difícil para mim exercitar empatia com as pessoas que apoiam ainda e que não conseguem perceber esse dano terrível que tem acontecido. Então, mas eu acho que esse é um exercício válido, não no sentido de apaziguar as ações das pessoas, mas é um exercício válido para a gente conseguir achar um local comum onde a gente consiga estabelecer um elo de comunicação. Porque é o que a gente mais precisa nesse momento em que as coisas estão completamente caóticas, separadas em turnos, né? Separatistas, caóticas. Então eu não estou dizendo assim para vocês, exerçam a empatia, meus queridos. Não, estou dizendo assim, está sendo muito difícil para mim fazer isso. Mas eu ainda acho que esse é o caminho. E eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês. E que vocês depois comentem aí se vocês estão achando difícil também exercer a empatia nesse momento. E o que vocês têm feito dia a dia para conseguir fazer isso. E muito obrigada, Raí, por tudo, pela oportunidade, pelo texto, pela tua criação, pela tua sensibilidade artística, pela tua colocação como artista, por tudo. A gente precisa contribuir, deixar o que há de melhor na gente, o nosso melhor sentimento para o mundo, a gente precisa transmitir, ter coragem de fazer isso, muita sensibilidade de fazer isso. Então, muito, muito, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado eu. Eu posso assumir as palavras da Marisa em tudo que ela está falando. Queria falar para você. Mas eu quero dizer o seguinte, que eu acho que
todos os movimentos são válidos, todas as manifestações realmente são válidas, e isso são coisas que eu acho muito interessantes, mas eu ainda acredito que a gente precisa se organizar como povo mesmo, o povo. O que a gente realmente quer? Qual é a nossa estratégia para isso que a gente está batalhando, sabe? Não é a primeira vez que um preto morre, e eu acho que não vai ser a última. Infelizmente, a cada 23 minutos a gente tem um preto morrendo aqui no Brasil, né, de forma violenta. Só no ano passado, eu acho que foram 60 mil pessoas que morreram, baleadas. Dessa parte aí, grande parte de pessoas pretas. E eu acho que as pessoas têm que começar a enxergar o preto como um cidadão, sabe? Como pessoa que tem direito, que tem um pai, uma mãe, uma avó, sabe? Essas pessoas precisam de respeito, precisam ser cuidadas, né? Os nossos irmãos pretos de 15, de menos idade que a gente, precisam ser cuidados. Então, é bonito a gente estar na rede social, colocando hashtag, postando foto, frase de efeito, mas pensa que você está fazendo mesmo para que a situação do povo preto não fique desse jeito, para que não tenha criança preta no farol pedindo, para que o pai, para que essa criança preta não cresça sem o pai, sem a mãe, sabe? Ou o pai está preso, ou o pai foi assassinado. Então, o que você realmente está fazendo, sabe, para mudar essa situação? Porque a fala de que todo mundo fala do lugar de fala tem a ver com isso também. Tem a ver com essa empatia que a Marisa está falando também. Tem a ver quantas pessoas você emprega que é preta no seu negócio, no seu trabalho. Como é que você olha para essa pessoa? Você olha para esse preto como teu inimigo, ou você olha para uma pessoa que pode agregar a tua vida? Então, tudo isso eu acho que só tem validade, todo esse movimento mundial que está acontecendo, só tem validade quando você realmente começa a colocar a mão na massa mesmo, na prática, sabe? Eu acho que a mensagem que eu deixo é essa. A galera das companhias de teatro, quantos pretos tem na sua companhia de teatro? Você que é escritor, quantos textos você escreveu com um preto ali, protagonista também do teu trabalho? Quantas vezes? Eu acho que essas pequenas coisas fazem a diferença, sabe? Às vezes você pega um elenco que tem 20 atores brancos e não tem nem preto, porra. E aí você coloca hashtag povo preto, estou com você. Cara, tudo isso faz a diferença. Então eu acho que o pedido que eu deixo, até com um apelo também, se for o caso, pensa nisso, pensa nessas coisas. Eu acho que tudo isso faz a diferença. Caminhar junto mesmo, caminhar junto com a mão andada mesmo. Olha, eu tenho uma empresa, você vai vir trabalhar comigo, sabe? Quantas pessoas você está empregando ali para ajudar? Eu acho que é esse o caminho, da educação, da oportunidade, sabe? E parar de olhar para o povo preto como um povo que merece ser massacrado. É mais um preto que morreu na favela. Cara, invadiram a casa do moleque, deram mais de 70 tiros do menino de 14 anos que estava na pandemia, em casa, respeitando a pandemia. Então, o menininho caiu do 9º andar do prédio, menininho de 5 anos. Então, eu acho que está nesse lugar, entendeu? Tem o George lá nos Estados Unidos, George Floyd, tem George Floyd, agora que eu estava com o Foley na cabeça de um desses que eu estava lendo. Uhum. Mas eu acho que a gente tem que olhar para os pretos também aqui, cara. Os pretos aqui estão morrendo a cada 23 minutos. A cada 23 minutos. E não é normal. O Rio de Janeiro lá, aquele governador deslocado lá, estava com fuzil em cima da favela no começo do ano passado, de helicóptero, sabe? Querendo atirar nos pretos, cara. Então, e aí? Qual a diferença? Do preto gringo, do preto da... Somos pretos, cara. Então, eu acho que é isso. Tá nesse lugar da empatia. Eu, às vezes, me perdoo, eu fico enérgico mesmo, porque eu acho que eu falo que eu tenho um pouco Malcolm X e um pouco Martin Luther King, saca? Então, eu fico ali entre os dois. Ele pensa mais com o Malcolm X. Às vezes, eu pego um pouco mais com o Malcolm X mesmo, porque às vezes eu acho que ele tá certo, mas às vezes o Martin Luther King vem na minha orelha e fala, não é assim.
E aí eu acabo meio que, tá bom, tudo bem, eu fico os dois anjinhos ficam na minha Essa cabeça. é uma boa referência para pensar, né? Você tem dois anjinhos. Todo negro tem dois anjinhos. O Malcolm X e o Martin Luther King. O que vai pelo caminho da palavra e o que vai guerrear, né? Tipo assim, e agora? O que eu uso? Ai, agora eu preciso ser mais Martin Luther King. Ah, não, agora eu tenho que ser mais Malcolm X. Eu fico assim, eu desculpa, porque assim, realmente é triste você ver os irmãos morrendo desse jeito, cara. Quando eu cheguei aos meus 17 anos, eu falei, cara, eu cheguei até os 17. Nossa, cheguei até os 25, você fica contando. Nossa, jamais imaginaria que eu chegaria nessa idade. Cara, o que é isso? Que loucura. Que país é esse que a gente tem aqui? Então tá errado. O Brasil tá errado. Tá errado. E não tá errado. E assim, não tá errado só com os negros, não. Tá errado com as mulheres, tá errado com os gays, tá errado com todo mundo. E nós não somos minoria. Eu acho que tem que parar de falar que nós somos minoria. Nós não somos minoria. Nós somos 54% dessa população. Nós fomos escravizados aqui por mais de 400 anos. Vocês nos devem sim. E mais uma coisa, assim, só para implementar. Todas as religiões precisam ser respeitadas. Todas. Exatamente. Traficantes de Jesus, o que é isso? Existe isso. Você tem a sua religião, a outra pessoa tem a religião dela, e existe um Estado de direito para garantir que todos exerçam sua liberdade religiosa. Todas as religiões precisam ser respeitadas. E quem não respeita tem que ser punido. Ponto. É isso. Gente, beijo de amor para vocês. Termino. Muito obrigado. Um beijo para vocês. E foi. Beijo.